começo, não é mesmo? Audio Jungle. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Me Conta! Eu tô muito feliz com a ideia do canal. Eu primeiramente quero agradecer vocês por todos os comentários. Em 2 dias teve mais de 100 comentários, mais de 1.200 views no vídeo no Facebook, naquele vídeo que eu postei semana passada, perguntando pra vocês o que vocês achavam, quais eram as ideias, e surgiu muitas ideias. Então estamos aqui. Uma das coisas que vocês mais perguntaram, mais me pediram ali entre os comentários, foi pra falar sobre a minha história aqui em Dublin. Então hoje o vídeo, o Me Conta, vai ser pra você sobre a minha história aqui, beleza? Primeiramente eu vou fazer uma introdução da minha pessoa pra vocês. Muita gente aí do meu Facebook já me conhece, a maioria das pessoas já me conhece. Alguns me conhecem, só conhecem de vista, eu sou amigo de Facebook. Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho de mim. Quem sou eu? Meu nome é David Jr. E eu tenho 30 aninhos já. Eu tenho 30 anos de idade, eu sou natural de Autônia, no Paraná. Uma cidade do interior do Paraná com 20 mil habitantes. E eu sou de uma família de 6 irmãos. Bom, 3 moram aqui na Europa, no caso eu, o meu irmão que mora em Madrid, o Clau, e a minha irmã que mora em Wales, no país de Gales. E no Brasil, 3. Eu sou pé vermelho, do interior do Paraná, com muito orgulho. Tá bom? Eu sou caçula desses 6 filhos. Com 27 anos eu decidi vir embora pra Europa. Por que a Irlanda? Na verdade, assim, não teve um porquê. Eu tava fazendo curso de inglês no Brasil e daí eu conheci a minha professora querida, a Cris. E ela me falou, gato, você é a cara da Europa. Eu, gente, para! Aí eu falei, sério, gata? Eu falei, tá bom. Na verdade, assim, eu sempre tive vontade. E daí a Cris acabou me incentivando muito mais. Aí conversei com os meus irmãos, falei, gente, eu vou embora pra Londres. Aí você é doido? Calma, vamos com calma. Eu falei, não, eu vou. Não, foi assim, eu falei, não, quero ir. E daí eles falaram, não, beleza, Londres é um lugar legal e tal. Se a Cris pode te dar um suporte, ótimo. Que era a minha professora. A gente, assim, vira um caso de amor. Cris, beijo. E daí a gente começou a ver tudo pra ir embora pra Londres. Mas chegou em um certo momento que não deu certo pela questão do visto. Porque pra ir pra Londres não é como a Irlanda, que você tem um visto que você pode trabalhar, estudar e tal, todos esses afins. Então, assim, ficou um pouco tenso. E daí eu conversando com um rapaz, um colega que era de Maringá, ele falou sobre a Irlanda, falou que aqui não precisava, aliás, que não precisava só estudar, que podia estudar e trabalhar e que tinha essa flexibilidade. Na época que eu vim, era 1 ano de visto, né? Aí ele me explicou mais ou menos como funcionava. Aí eu joguei no Google, né? Aí eu joguei no Google pra saber o que era a Irlanda, aonde ficava, como viviam, não é mesmo? E daí eu descobri a Irlanda linda e fofa. Falei, gente, que coisa linda, né? Bora lá! E daí essa possibilidade de estudar, trabalhar e tudo mais, era excelente a ideia. Aí eu comecei a me organizar e aí me organizei em 1 ano pra vir em fevereiro de 2015. Eu bati asas e voei. E vim embora pra Europa. Eu passei a minha primeira semana, quando eu cheguei na Europa, eu fiquei na casa do meu irmão. Na verdade, assim, o meu irmão me recebeu com toda pompa e circunstância. Maravilhoso, Cláudio. Beijo, foi lindo. E foi muito legal porque, assim... Aliás, foi legal até o ponto que eu estava lá, depois que eu cheguei. Que o buraco é mais embaixo. Que o buraco é mais embaixo, mas enfim. Minha primeira semana na Espanha foi linda. Aí fiquei lá com o Clau, tal, 1 semana então na Espanha, conheci... Achei que a Europa era aquilo, gente. Maravilhosa, saindo pra jantar, conhecendo lugares. Ele me levou pra conhecer a neve. Ai, a neve linda. E daí fiquei lá com ele 1 semana, tal. Tava bem frio já lá nessa época, né? Porque fevereiro aqui na Europa é inverno. E
E depois de uma semana, daí cheguei, né? Gente do céu, como faz? Então assim, quando a gente vem, eu fui bem ligeiro na época, viu? Aliás, né, eu tento ser até hoje. Então eu tinha montado um grupo no WhatsApp com mais de 60 amigos. Beijo, galera do WhatsApp daquela época. E daí eu peguei e nos primeiros dias, assim, na primeira semana, eu tive uma semana de acomodação. Daí aí eu combinei com eles pra gente se encontrar lá ali no terceiro dia, conheci. Então eu já cheguei aqui tendo alguns colegas. Foi muito legal isso. E daí a minha adaptação foi assim, meio complicado, porque brasileiro, né, já acostumado com o clima e tudo mais. Aí o que acontece? Passei frio, muito frio. Mas eu tô dizendo assim, muito frio mesmo. Porque fevereiro aqui é uma época muito gelada. Janeiro e fevereiro eu acho que são os meses mais gelados. Dezembro também dá uma boa geladinha. Então a fase de adaptação assim com o clima, aliás, a adaptação com o clima foi bem complicadinha. Hoje em dia tá de boas. Claro que eu sinto frio, né, gente? Porque eu sou ser humano, mas tá bem de boas. O lado oposto da rua foi uma coisa meio complicado. Aí comecei a me organizar pra tirar o visto. Porque aqui, quando você vem como estudante, eu vou dar uma resumidinha porque hoje a gente não vai falar de intercâmbio. Quando você vem como estudante, você tem... Na minha época, eu tinha 1 ano de visto. Então você tem que ir na imigração, tem que agendar pra tirar o seu visto, que chama de JNIB. Que é esse aqui, ó. Que é um visto, é um cartãozinho. Como se fosse uma identidade. É como se fosse uma identidade. E daí com esse visto eu era permitido, né, a ficar aqui por 1 ano. Na minha época era 1 ano, hoje são assim. Quando eu cheguei, eu achava que eu tinha inglês. Meu amigo. Porque assim, eu fiz um pouquinho de curso de inglês, como eu comentei no início. Mas não foi suficiente, porque assim, a realidade é outra. O inglês que eu vim era assim, good morning, hi, how are you? Coisas assim, entendeu? I'm from Brazil. Era o que eu sabia. Então quando as pessoas começavam a conversar comigo, começavam a desenrolar uma conversa, eu ficava assim, gente, o que essa pessoa está falando? Pela questão da língua. Porque eu gosto muito de conversar, então eu me desenrolava. Mas mesmo assim, né, gente? É outra língua. Eu fui alfabetizado eu sou alfabetizado e fluente em português. E mesmo assim a gente dá umas gafas nervosas. E daí, tipo, foi muito difícil. Essa questão do inglês é muito engraçado. Porque a gente chega achando que tá sabendo. Mas não é assim não, querido. O buraquinho mais embaixo. E outra, tem todo aquele negócio, assim, de uma conversa informal ou uma conversa formal. O vocabulário muda, desculpa. O vocabulário muda, às vezes, de uma coisa pra outra. Então essa fase do inglês, assim, no começo foi bem complicada. Foi um desafio. Nesse meio tempo, assim, porque assim, quando eu tava fazendo o curso de inglês, já na segunda semana que você chega, você já começa o curso de inglês e tal. Quando eu tava fazendo o curso de inglês, daí eu fazia meio período do curso, a outra parte do curso eu estava procurando casa e procurando trabalho. Então nesse meio tempo eu tinha que levantar todo dia cedo, meu bem, botar a cara no frio e ir estudar. Então assim, nesses primeiros dias, a gente tem 7 dias de acomodação. Então eu tava tentando fazer tudo isso. Procurar emprego, procurar casa, abrir conta em banco, tirar visto, uma novela. E assim, essa primeira semana acabou, porque o tempo passa voando, né, gente? Então, acabou a minha acomodação. E agora? Eu não tinha arrumado casa ainda. Porque assim, não é chegar aí, a casa aparece, meu bem. Não, o buraco é mais embaixo. E aí eu não tinha arrumado casa e tal. Aí esses amigos que eu falei que eu fiz no começo, no grupo do WhatsApp, eles me ajudaram bastante, porque daí teve a Lisley e o Vinícius, que eu fiquei na casa deles quase, eu acho que uma semana e meia por aí. Início procurando casa, uns fofos. Depois eu arrumei uma acomodação provisória de 15 dias, até conseguir ir pra uma... Porque daí eu tinha arrumado uma casa mesmo, um quarto, mas ia vagar só até um determinado tempo, então eu fiquei tipo 15 dias dormindo num colchão de plástico na porta do banheiro. Um frio. Nessa época, daí eu fiquei dormindo lá até eu ir pra minha vaga. O
que é muito comum aqui também isso, viu, gente? Acomodações, vagas provisórias. Daí nessa casa que eu morei, ela era em Dublin 11, que é perto do aeroporto. Procurando emprego. E não foi fácil, mas não foi fácil mesmo. Daí o que eu fiz? O dinheiro estava acabando, não é mesmo, queridos? Porque o dinheiro vai, e nisso, amores, o tempo voou. Eu já tava aqui há uns 4 meses e nada de emprego. Eu tava ficando diva, e agora, gente, isso tem que dar certo, isso tem que dar certo. E nessa época, continuando indo pra aula de inglês e tal, daí eu conheci um amigo meu, hoje é família, assim, meu best, o Vitor. E daí eu conheci o Vitor na escola de inglês e ele trabalhava num hotel como housekeeping. E daí ele me indicou no trabalho. Eu estava desesperado, já sem emprego. E daí ele me indicou no trabalho. O trabalho no hotel é de housekeeping. Housekeeping é camareiro. Eu lembro que foi engraçado, porque eu tava domingo de manhã. Nessa época eu já não morava... Só ressaltando, nessa época eu já não morava perto do aeroporto, longe da cidade. Eu tinha mudado. Eu morava numa casa de 2 cômodos, num estúdio de 2 cômodos, com 5 pessoas. Por quê? Porque era mais barato, né, gente? Morar em 5 pessoas dentro de um cômodo, você imagina, eu pagava uma mixaria. Mas era o que eu podia pagar. Então dormia no quarto 5 pessoas em 2 beliches. Enfim. E daí, aí eu lembro que num domingo o Vitor me ligou. Falou assim, você tá querendo trabalhar ainda? Eu falei, querido, se tem uma coisa que eu quero nessa vida, nesse momento, é um trabalho. Aí ele falou, então, coloca uma roupa preta e vem. Enfim, coloquei a roupa e fui. Mas cheguei lá, eu era camareiro. Lavava os quartos, organizava os quartos, trocava roupa de cama, lavava banheiro, tudo. Eu limpava banheiro e era lenha. Daí no primeiro dia o patrão gostou de mim. Assim, o emprego foi através da indicação, né? Foi através do Vitor e tal. Aqui, gente, se tem uma dica, a primeira das dicas que eu posso dar pra quem quer vir embora do país é fazer amigos. Amigos, meu amor. É muito importante, porque assim, um amigo que fala pro outro, que dá dica pro outro, entendeu? Então isso é muito importante. Então é isso, nisso começava a minha vida no subemprego. Foi engraçado, ao mesmo tempo foi meio, assim, sofridinho, assim, porque eu trabalhava no Brasil, quem me conheceu aí, sabe que eu trabalhei no Brasil sempre em loja, trabalhei na Coach, né, uma época, depois trabalhei como produtor de moda. E, assim, aí chegar aqui e ter que lavar banheiro foi, assim, mudar da água pro vinho. Eu achei que ia chegar aqui, amor, ia ser... E a língua? E a língua, amor? Porque, né, se você não fala inglês, como você se comunica? Então, amor, vassoura, rodinho, não fala. Patente, não pede nada. Então tá tudo certo. O vaso sanitário tava ali, eu tava lá, os dois quietinhos e eu, ó. Foi bem difícil, assim. Teve horas de eu olhar, assim, e falar, olha... O que eu vim fazer aqui? Mas eu tinha um objetivo. Eu tinha que vencer. Eu queria vencer. Eu queria ficar. Eu queria progredir. Era um país novo. Não era o meu sonho. Eu não vinha atrás do meu sonho. Então eu tinha isso era uma aprovação que eu tinha que passar. Eu tinha que ser forte. E foi isso. E nesse tempo aí, então, já era final de novembro ali. Já era, né? Eu consegui um emprego. Era em junho de 2015. E daí já era chegando em novembro. Eu tinha que renovar o meu visto. Aí a chinela cantou. Então eu pensei, gente, como que eu vou fazer? Eu preciso começar a me mexer, a ter uma ideia pra ficar aqui. Porque assim, ó, pensa, o visto, ele custa 300 euros só. Esse aqui, o GNIB. Hoje o GNIB, ele é meio vermelhinho, ele mudou um pouquinho a cor. Mas em si é isso, tá? Um cartãozinho, esse aqui é o modelo antigo, mas é mais ou menos igual. E esse cartãozinho aqui, ele custou 300 euros pra tirar ele. Então na época que eu fui renovar o meu visto,
fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer? Já tô indo pro segundo ano. Passou 2015 assim. Na hora que eu vi, eu falei, gente, entrando em 2016, vou ter que renovar agora de novo. Só que é só pra 8 meses. Querido, em setembro eu vou ter que renovar isso aí de novo. Eu falei, não. Quer saber? Eu sempre soube, a minha vida toda, que a minha mãe, né, o sobrenome da minha mãe é Zélia Pavanelli de Oliveira. Então, que a minha mãe era filha de italianos, que o meu avô, Antônio Pavanello, e a minha avó, Antônia, e a minha avó, Brígida Camolese, eles dois eram italianos, né, vieram da Itália bem pequenininhos. Então eu falei, gente, vamos tentar ver se eu tenho a possibilidade de fazer o reconhecimento da minha cidadania. Daí eu comecei a pesquisar. Nessa época, no hotel eu conheci uma moça que chama Melanie, um amor, beijo Melanie. Conheci a Melanie e ela tinha o sogro dela na época, o Rômulo. Eles me ajudaram muito, entendeu? Foram uns fofos. Que assim, você sempre tem que procurar com o patriarca da sua família, a pessoa que sabe mais do passado, pra buscar as informações pra cidadania. Um dia a gente pode falar mais a fundo sobre cidadania também, se vocês quiserem, tá bom? E daí eu comecei a pesquisar. Eu tinha direito, quais eram os direitos que eu tinha. Isso foi em janeiro de 2016. Aí estava eu trabalhando no hotel, num sábado. Aí eu peguei e meus irmãos no grupo da família falaram assim, papai foi pro hospital, tá no hospital, não tá muito bem, mas tá tudo certo. Ele tinha passado uma semana na casa dos meus irmãos, né? E chegou em Autônia, mas tá tudo bem e tal. Fica tranquilo, viu? A gente vai te mantendo informado. Isso no sábado. Aí domingo de manhã eu levantei pra trabalhar, porque eu trabalhei durante 1 ano e meio, todos os finais de semana. Todos os domingos. Aí no domingo de manhã, eu lembro até hoje, dia 24 de janeiro, eu levantei com a pior notícia que eu pude receber na vida. Porque assim, ó, quando você vem embora, você pensa assim, tudo pode acontecer, mas a família da gente tá lá, não é mesmo? Mas nem sempre é assim, a gente não escolhe as coisas, as coisas que a vida tá preparando pra gente. A gente pode tentar escolher, a gente pode tentar, às vezes, lutar contra uma coisa. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, uma força maior. Eu lembro que eu tava dormindo, levantando pra trabalhar. Daí a minha cunhada mandou um áudio pra mim no WhatsApp, falando, olha, você tem que ser forte. E na hora que ela falou assim, olha, você tem que ser forte, eu falei, eu pensei, não, eu não sou. E daí foi, acho que quem já me conhece sabe, daí eu perdi o meu pai. Meu pai faleceu no dia 24 de janeiro de 2016. E foi assim, a pior notícia que eu pude receber na vida. Porque eu tava longe, não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu não podia ir porque assim, como que eu tinha acabado de renovar o visto aqui? Foi muito complicado, assim. A minha sorte que eu tive, como eu disse, sabe, gente? Amigos, ter amigos e outro contato com a minha família. Eu sou muito próximo aos meus irmãos. Então, o carinho das pessoas nessa hora me ajudou muito. Não vou chorar, ok? Me ajudou muito, mas é foda. É muito foda e continua sendo, porque eu não vi nada acontecer, entendeu? E eu sempre fui muito apegado ao meu pai, né? A minha mãe, ela faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Então eu não tive a minha mãe desde pequeno, praticamente a minha vida toda. Então o meu pai sempre significou muito pra mim. E ele foi embora e eu tava a 12 mil quilômetros de distância. Mas uma coisa, assim, meu coração, ele é leve e livre, assim, sabe? De arrependimentos de não poder ter estado lá nesse momento. Eu sofri muito aqui, mas os meus amigos me ajudaram muito. O Vitor, André, a Natane, o Robert, que morava comigo na época, a Ju, sabe?
ficaram lá no dia comigo e nos próximos dias também, todo mundo ali meio que à minha volta. Eu lembro que na semana que ele faleceu, eu falei com ele no FaceTime. Aí eu falei, olha, ele tava na casa da minha irmã em São Bernardo do Campo. Aí eu falei, olha, pai, eu te amo, eu sempre falei eu te amo pra ele. Ele não era muito assim de ficar te falando sentimento, mas eu sempre fui assim, do jeito que eu sou um pavão. E eu sempre foi muito de expressar o que eu sentia. Aí eu falei, olha, pai, eu te amo, viu? Eu te amo, eu quero te agradecer. Parece que essas coisas que parece que a gente sente é verdade. Porque eu lembro que eu falava assim, pai, eu quero te agradecer. Obrigado, sabe? Obrigado por tudo. Ele falava, não, você não tem que me agradecer, não. Eu falava, não, eu tenho, porque é minha obrigação como filho. Aí, não, eu não fiz mais que a minha obrigação como pai. Eu falei, não, se o senhor fez a sua obrigação, eu não sei. Mas eu estou reconhecendo, eu estou dizendo obrigado. E é isso, eu amo muito o senhor, tô com muita saudade. E foi isso, e ele foi embora, e eu fiquei. Eu tinha que vencer, e a busca pelos meus documentos da minha cidadania, assim, se tornou uma meta na minha vida. Porque era a única saída pra eu continuar aqui. Então eu tinha que focar na minha cidadania, em achar os meus documentos. Então eu comecei a ir atrás, a colocar isso como a minha meta de vida e procurar os documentos e tudo. E lembrando que no meio desse tumulto, tá bom, da perca do meu pai, eu tinha que voltar a trabalhar, mas, né, tem que ser superado. E daí eu comecei então a achar todos os documentos no Brasil, porque daí você precisa das certidões do Brasil. Comecei a achar os documentos, taranana. E nesse meio tempo, então eu tinha mudado de casa, né? Eu tava morando em um outro apartamento, com 5 pessoas daí, mas era um apartamento maior. Então moravam 3 num quarto e 2 no outro. Aí eu lembro que chegou um menino pra morar lá, que chamava Vitor também, que é o nome, né, do meu melhor amigo aí. E aí eu peguei e eu conversando com ele falou assim, minha mãe, ela trabalha com cidadania. A gente conversando de cidadania, porque ele era italiano, ele era brasileiro e italiano também. Aí ele falou assim, minha mãe trabalha com cidadania. Aí eu, no way. Aí eu falei, arrasou! Então eu preciso muito de alguém pra me ajudar na Itália, porque eu não falo italiano, porque eu preciso de encontrar a parte da documentação que fica na Itália, né? Porque tem a certidão de nascimento do antenato, que tem que vir da Itália e tal, tudo mais. Aí ele, minha mãe trabalha com isso, ela pode te ajudar e tudo mais. E daí foi a peça que faltava. O nome dela é Etel. Beijo, Etel, se você estiver assistindo. E daí eu entrei em contato com ela. Ela foi maravilhosa. E daí, em outubro de 2016, né, desse ano, daí eu me mudei pra Itália pra morar por 2 meses. E morar na Itália foi assim, a primeira coisa foi uma surpresa. A primeiro momento foi uma surpresa, porque foi muito engraçado. Eu cheguei no aeroporto e daí eu ia morar com mais 2 pessoas na casa. E daí a Etel falou assim, as 2 pessoas estão esperando você lá no carro. Gente, na hora que eu cheguei no carro, as 2 pessoas que estavam lá era a mãe do meu melhor amigo de infância e a sobrinha dele. Tipo, quase 25 anos depois. Por aí. E daí foi muito engraçado. A gente se olhou, que legal. Ela me chama de Júnior, que é o meu último nome. E daí ela, Júnior, que legal você estar aqui e tal. E aí a gente morou junto, assim. Foi muito fofo. A Itália é linda. A Itália é maravilhosa. Eu morei numa cidadezinha que chama Pióbigo, no interior da região de Marche, no centro da Itália. Mas assim, uma prova de resistência, viu, gente? Um Big Brother. Porque não tinha muito o que fazer, a gente só tinha que aguardar os documentos. Mas foi lindo, assim, eu amei. Amei mesmo. A Itália é encantadora. Minha segunda pátria. Encantadora. Mas era muita ansiedade, sabe? Porque ali tava depositado
todos os meus sonhos, as minhas esperanças e os meus planos futuros, entendeu? Tudo. E daí, 2 meses depois que eu cheguei lá, no dia 29 de novembro de 2016, tadam, foi reconhecida a minha cidadania. E daí os meus documentos saíram, meu passaporte europeu e a minha identidade. Então, nesse momento, eu me tornava europeu, eu me tornava um ítalo brasileiro, o que me dava direito de ser livre. Era assim, foi outro momento também na minha vida que eu fiquei muito feliz, que eu fiquei muito emocionado. Eu lembro que eu mandei vídeo pra todo mundo, pros meus amigos, chorando. Porque, assim, quem conhece, né, aí quem conheceu a minha história, vocês estão conhecendo um pouco, sabe que nada nunca foi fácil, sempre tudo foi sempre muito lutado e muito esforçado pra ter, pra conseguir, pra conquistar, pra chegar nos lugares, né, e ter conseguido o passaporte europeu, porque é uma coisa, assim, que veio da minha mãe, que me deixou quando eu tinha 8 anos, né, que foi embora. E hoje, né, muitos anos depois, ela me deu o maior presente que ela poderia me dar. Porque isso aqui é o maior bem material que eu tenho, é isso. Dinheiro no mundo nenhum paga. Então, daí no meu 3º ano, após a minha volta da Itália, a minha meta era sair do emprego, sair do subemprego no caso. Porque eu já tava cansada, eu fiquei 1 ano e meio, né, limpando patente, limpando vaso sanitário, então não aguentava mais. Não, eu preciso progredir, eu tenho capacidade pra isso. E daí o que eu fiz? Eu comecei a entregar os currículos pra lá e pra cá, perguntar pra todo mundo e tal. E falando, olha, qual é o visto que você tem? Eu falei, olha, eu sou portador de passaporte europeu. Quando você é europeu, você tem os mesmos direitos que um irlandês, que um nativo do país tem. Então você pode trabalhar as horas que você quiser. Enfim, você é livre. Eu posso morar em qualquer um dos 27 países da União Europeia tranquilamente. É só eu pegar o avião e mudar. E daí eu peguei e comecei a procurar um emprego. E tem uma loja aqui que chama Arnold's. É uma loja muito bacana. Ela foi fundada em 1843. É uma loja de departamento que tem um reconhecimento, digamos assim, uma história, né? Até inclusive agora esse mês tá comemorando aí a história dela, né? Tem muito mais de 100 anos e tudo mais. É muito legal e é muito bonito, assim. E eu sempre entrei lá dentro e sempre gostei, eu sempre achei, né, chiquérrima. Falei, queria um dia trabalhar aqui. E daí eu entreguei currículos lá, foram 3 entrevistas que eu fiz. Primeiramente eu fiz por telefone. Então assim, nesse momento eu já tava com o inglês assim um pouco melhor, digamos. Porque assim, eu precisei fazer a entrevista por telefone, primeiramente com a gerente. Depois eu fiz uma entrevista por telefone com o RH. E depois eu fiz outra entrevista pessoalmente com uma pessoa do RH e com um dos gerentes da Arnold's. Então eram 2 pessoas, na minha frente, me questionando em inglês. E aquelas perguntinhas assim, tipo, querendo te pegar no pulo. E eu lá aqui, ó, fazendo uma atriz. Quem é essa atriz? E eu lá dando o nome. E consegui, graças a Deus. Passei. E daí eu fiquei lá uns 8 meses. Voltar a trabalhar com moda pra mim foi muito importante. Foi muito legal. Afinal, fazer o que a gente gosta é muito bom. E trabalhar com o público também me ajudou muito a melhorar o inglês, a comunicação. Porque assim, todo dia é um aprendizado. O inglês é um aprendizado assim, diário. Então eu tava aí na Mango há uns 8 meses, tava adorando, trabalhando lá. Mas eu lembro que a primeira vez que eu entrei dentro da Arnold's, eu passei na frente da Tommy Hilfiger. E eu fiquei assim, gente, Tommy, que lindo, queria tanto trabalhar na Tommy. Eu acho o lifestyle, sabe, o estilo das roupas e tal, eu acho tão bacana. Queria muito trabalhar na Tommy Hilfiger. E na Mango, eu tinha um contrato de 30, 25 horas por aí. E sendo europeu,
amor, centro europeu, como eu disse e repito, você é livre, você pode trabalhar quantas horas a galera te der. E daí, tipo, o normal é 40 horas, tá, gente, por semana que as pessoas trabalham aqui. E daí eu peguei e falei, olha, vou aplicar pra Tommy Hilfiger. E daí eu cheguei lá na Tommy e entreguei o currículo e falei, olha, eu tô procurando tal trabalho. Aí beleza, ficou. Aí deu uns 2, 3 dias, eu lembro até hoje, a gerente chegou lá pra mim e falou assim, olha, nem fiz entrevista, olha pra vocês verem, nem fiz entrevista, foi muito assim, ai, não acredito. Ela chegou pra mim e falou, olha, a gente tem um contrato full time, então que é um contrato de 40 horas, né, pra te oferecer e tal. Aí nessa época a Mango até também me ofereceu o contrato full time, né, porque na hora que a gente tá querendo sair, né, amor, as pessoas valorizam o passe. Daí eu peguei pra decidir entre a Tommy e a Mango, eu decidi pela Tommy Hilfiger. Então, daí eu mudei pra trabalhar pra Tommy no final do ano de 2017. Aí ficou assim, lindo. Tudo ficou muito bacana, porque ó, nessa época, como eu disse, eu tava morando num apartamento que eu dividi o quarto com poucas pessoas. Com 3, né? Nesses últimos tempos eu tava dividindo só em 2 o quarto. Eu e a Camila. Não menos importante, porque está sendo citada por último, Camila, maravilhosa, minha irmã. Vou fazer um breve resumo de quem é a Camila, gente. A Camila, ela mora comigo hoje. Ela mora comigo desde quando ela chegou na Irlanda. Linda, fofa. E eu fiz a entrevista com ela via Skype. E daí ela foi morar na casa que eu tava. E estamos juntos até hoje, assim. Te amo, Camila. E graças a Deus, tá tudo assim, bacana. Mas assim, gente, a minha rotina é normal, entendeu? É casa, trabalho, às vezes eu vou pro pub tomar uma parte com meus amigos, eu vou pra balada. Eu tenho 2 folgas na semana, né? Então nesses dias, 2 dias inteiros de folga, então eu consigo me organizar pra fazer alguma coisa, como por exemplo, viajar pra algum lugar aqui na Europa, porque aqui viajar é muito bacana, porque é barato e os lugares são perto e é bem acessível. Mas isso já entra em outro ponto, isso já é tema para outro vídeo, para eu contar para vocês em outro momento, tá bom? Então o Me Conta de hoje fica por aqui. Eu agradeço você que ficou até o final. Eu imagino que esse vídeo vai ficar longo, mas gente, não tinha como não ser longo, afinal são 3 anos de vida, né? 3 anos de história, tá bom? Um beijão pra vocês. Vamos lá. Se inscreva no canal, ativa a notificação pra você receber notificação. Por enquanto eu vou fazer um vídeo a cada 2 semanas, depois eu começo a fazer um por semana, tá bom? Então se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, comenta se você gostou, o que você gostou desse vídeo, o que você quer pro próximo vídeo. E é isso, tá bom? Muito obrigado, gente. Um beijo, até mais.